Então vamos ver, vamos continuar os lacaios dos luciferianos, parte 2. Quem existe marpasso de um outro planeta. Aí a coroa aqui, a senhora aqui falando que se a gente continuar no erro, a gente vai para outro planeta. Sim, mas não porque todos nós aqui merecemos, a não ser que a gente seja realmente recalcitrante e tenha causado realmente muita dor para as outras pessoas, como você sabe, né? Genocidas e serial killer e abusadores de crianças, de animais, violadores de animais e crianças. Esses idosos também que são indefesos e vulneráveis, porque o idoso, seja ele bom ou ruim, eles retornam à infância e devem ser tratados como crianças, né? Idosos de verdade, de idade de, eu diria, de 75 acima. 70 acima depende do grau de degradação daquele corpo. Então, olha aqui, de outro planeta onde vai da mesma forma retornar a sua jornada. Como se ela fosse uma superior. Ela fala do jeito que a mulher fala aqui, é como se fosse superior, melhor, só porque ela é burguesa, classe média, e depois eu vou chegar lá. O porquê dessas pessoas serem tão boçais, tão arrogantes e metidas a superior. Vai da mesma forma retornar sua jornada. Agora nossa humanidade evolui em leis, nossa humanidade evolui em leis. Moralmente ela pode não ter evoluído mais. Do modo que elas falam, eu sou soberbo. Você vê como se diz, eu sei melhor, eu sou superior. Ela pode não ter evoluído mais. Senhora, a evolução já é marcada. Se os vossos mestres realmente quisessem que as pessoas evoluíssem, eles já teriam feito há muito tempo. Não existe isso de etapas, não existe isso de uma galinha alimentar o papo de pouco a pouco. Não existe isto. Ou é, ou foi, ou será. Não existe talvez, ou deve, entendeu? Não existe. Isso tudo é teatrinho, dramas e teatrinhos. Isso é tudo da criança e adolescência, tudo do idoso. Mas só, principalmente em vários países subdesenvolvidos, isso só aplica-se na teoria, no bio, na letra, no paper, no papel, mas não em aplicações feitas em ações, através de ações. Isso aplica-se na palavra apenas. Mas quando vamos falar de aplicações de pôr em prática o que a gente teoriza, não funciona assim. Não trabalha desse jeito. Não existe isso. Muitos animais por aí abusados, nada são feitos contra os perpetradores criminais, os psicopatas covardes que abusam de animais inocentes. E, como eu falei, aquele negócio lá, como se fala? O desmamamento do ecossistema, da biosfera, não, do biossistema, está sempre sendo degradado pelo homem e nada é feito. E cada vez mais as florestas
as florestas sendo degradadas, sendo depletadas pelo homem de forma mais avançada, cada vez mais, de formas mais agressivas. Essa senhora está falando porcaria, ela fala apenas por falar. É como aquela pessoa que já é usada, né? Tem a mente lavada de uma maneira que ela apenas fala como se ela fosse usada como uma ferramenta, mas ela não entende birosca alguma da vida, porque ela não passou por várias coisas que as outras pessoas passaram para realmente aprender na tapa e no murro. E eu não quero saber desse negócio de reencarnação, porque para mim reencarnação não existe, é tudo balela e mentira. O que a gente carrega em nós são as marcas do DNA, do 4D, quarta dimensão, de nossos ancestrais e as suas atitudes. Suas atitudes prévias. Então, como eu falei lá, a gente não precisa de 51%, tanto porque eu acho que esse negócio de evolução e ascensão é balela, ok? Ascensão, evolução é balela. As pessoas evoluem mais assim de forma física, como ou até mesmo comportamental, pode ser também de forma comportamental, mas esse estágio é mais para os seres que são recalcitrantes, como os Homo sapiens versão 2, o processo e o período de reforma leva-se muito mais tempo, por causa do bendito livre-arbítrio que é abusado, não apenas na Terra, mas fora dela. Que diz que pode vir uma situação pior. Que vai gravar essa história que eu chego a dizer sobre isso. São eles dizem que vírus espanhol, que outra doença vai vir. Lógico que vai vir. Lógico, e eu vou falar uma coisa. Pelas minhas visagens, não serão apenas os lacaios aqui, porque os lacaios aqui, eles não são os que realmente decidem e criam tudo isso, mas seus amos das quarta dimensão, ok? Não são precisamente esses povos encarnados aqui, mas seus amos, mestre de karmas da quarta dimensão, que orquestra e planeja tudo isso e mandam eles executarem os projetos que eles inventam. São eles que verá outro. Está vindo, mas são criados pelos lacaios dos luciferianos. Isso é verdade. Vai vir mais treta por aí, isoladas ou de formas talvez, ou talvez não, pandêmica. Talvez sim, talvez não. Não temos a 100% de certeza, então não é bom espalhar histeria e rumores falsos, não é mesmo? Então é um talvez e se. Ele falou assim: vieram os professores malandros, foram mortos, não foram ouvidos. Agora vieram os professores duros, serão 3 cefadores. Então, ela está falando em que professores malandros? Malandros? Que vieram. Não, acho que está errado aqui o negócio. Então vieram os outros mestres e não foram ouvidos. É difícil você reformar
um DNA que já está todo distorcido, porque os comportamentos vêm assim de base genéticas, entendeu? Então é difícil você tentar fazer um cabelo que é preto, loiro, ou marrom, ou ruivo, não é mesmo? A não ser que tenha genética, a não ser que você tenha a genética recessiva. Mas é difícil. Você também não pode tornar um cabelo loiro totalmente preto por muito tempo, porque isso tudo é genética. Você não pode alterar também a cor dos seus olhos, a não ser que você passe por cirurgia. Os cabelos você usa uma peruca, não é mesmo? Você pinta, mas é temporário, então você vai usar uma peruca permanente, certo ou não? Você não troca a cor da sua pele, a não ser que você vá lá Michael Jackson e se torna totalmente pálido, né? Vai para o Japão, coloca aqueles negócios na veia para ficar muito branco, para bleach, que quer dizer esbranquear a pele. E também não pode escurecer, a não ser que você vá para o sol, mas também será temporário. Ou você sempre usar um piche ou uma coisa assim mais escura, mas sempre quando você lavar, com o tempo vai sair. Então tudo isso é genético, né? E é difícil, é difícil você tornar, vamos dizer, uma erva daninha em uma erva de cura. Não é impossível, mas é difícil. A não ser que você troque as coisas a base molecular. É isso que eles fazem em labs. Tentam fazer, adulterar DNA, certo? Agora viram os professores duros, eram 3 ceifadores. Eu vi esses ceifadores, vieram a mim em 2014, vieram a mim em 2020. Eu sei que são eles. 2014, 2019, 2020, última vez. A pandemia é o primeiro ceifador. Que nada, minha senhora. Antes disso já teve outras pandemias, outros tipos de coisas. A pandemia nunca foi os ceifadores desse mundo, mas desse século agora de 2000, minha senhora. Fale precisamente, concisamente, com lógicas, pense, pare e pense. Por que as pessoas não aprendem? Por causa da dor. Se for no amor, elas aprendem. Talvez será mais fácil de aprender no amor. Entendeu? No amor constante. Talvez vai abalar a consciência delas, mas na tapa, na agressão, é difícil as pessoas aprenderem. Por isso que elas não aprendem, porque elas estão sempre levando soco na cara, batida contra a parede, entendeu? E é difícil aprender desse jeito, é difícil. A gente não resolve coisas na tapa, a não ser que você coloca o prego na parede. Aí aquilo resolve na britadeira ou de outro modo, a força. Isso é verdade. Mas aquilo é coisa abstrata e vai causar dano também na parede. Sempre existiu essa questão aí de abalos sísmicos, de tufões, ciclones, enchentes. Sempre, e
aquele negócio lá, vulcões, explosões de vulcões, porque eles gostam de mexer com a biosfera e a ionosfera. Eles usam as plutônios e os átomos para afetar esses magmas terrestres. Sempre irá haver, sempre houve, sempre irá haver, desde que o mundo é mundo, entendeu? É uma ordem, é como se fosse uma ordem cosmológica que a gente não pode evadir, que a gente não pode proibir de existir, porque são coisas, são realmente, muitas vezes são desastres naturais, mas alguns ETs, eles como se fala, eles aprenderam a manipular tudo isto a seus favor, em guerras, porque eles são altamente inteligentes e astutos em termos cientológicos e também tecnologicamente falando. Isso sempre existiu e sempre vai existir, minha senhora. São coisas que estão sendo manipuladas por terceiros. Antigamente era algo muito natural, hoje em dia não, eles estão brincando de semideus, de serem deuses, entendeu? E eu sinto que eles estão passando o conhecimento, a fórmula de como fazer isso para crianças, para pessoas que não têm a consciência para usá-las, porque a tecnologia sem o conhecimento sábio, consciente de como usar, vira uma tragédia, um desastre. E o mundo sem tecnologia torna-se um mundo assim, tecnicamente, vamos dizer, primitivo, mas natural. E é melhor assim, dessa forma. Eu estou preocupada que o exame da minha alma, porque é onde eu tenho acesso, onde eu tenho ação. Lá vem, senta que lá vem sentimento, para mexer com teus alicerces sentimentais. Senta que lá vem. Eu tenho o exame da minha alma, a mulher falando de alma e metendo pau nas pessoas, em um ser humano como ela, porque ela também vai ao banheiro, ela faz seus atos fisiológicos, ela come, tanto que mostra, né, a massa dela, a massa densa que ela tem, come bastante, muito além do bastante, dorme como todo mundo e ela se acha melhor. Eu estou impotente, posso fazer o que me for envolver, ou eu estou impotente, posso fazer o que me for envolver. Eu vou estar no lugar certo, na hora certa, do jeito certo. Então, todos nós, o corpo físico morre, todos nós vamos morrer de alguma coisa. Lógico, antigamente, como eu falei, muito tempo antes, a gente escolhia quando queria morrer. Era só sair do corpo e bingo, né? Facilmente se desprender do mesmo, que era mais sutil do que o que temos agora. Hoje em dia, não, a gente fica esperando. Quando isso vai acontecer? Como? Onde? De que maneira? Como? Nem que seja de panela, mas vão morrer de alguma coisa.
Então eu não estou preocupada com isso, eu estou preocupada com o terremoto de eu não aprender as lições que a vida tem me trazido, preocupada com das minhas emoções, que me levam a não ser um ser harmônico. A senhora é harmônica, e vários como a senhora, simplesmente porque a senhora vive numa zona de conforto, numa bolha. A senhora é chamada, classificada como burguesa, de classe alta ou classe média. Não que eu estou sendo invejosa, entendeu? Mas eu estou sendo aqui, vamos dizer, estou sendo prática e de pés no chão, realística. Estou sendo realística ao falar que esses povos, é como se diz, pimenta nos olhos alheio, é refresco para aqueles que vivem em conforto. E também um trabalho de parto, né? Não é nada para aqueles que trabalham de parto natural, não é nada para aqueles que ficam apenas olhando. Uma dor de cálculos renais também não é nada para aqueles que não passam por isto. Uma dor de apendicite não é nada. Uma pós-cirurgia dental, principalmente aqui no canto dos dentes, não é nada para aqueles que não passam por isto. Entendeu? Uma dor, talvez, de uma facada também. Então, tudo isto, ou um tiro, tudo isto, né, é uma questão de você ser sensitivo o bastante para sentir a dor do próximo. Então, se você não sente essa dor, você é uma pessoa assim fria, uma pessoa calculativa, fria, que vive de convenções normais e usam seres da quarta dimensão para como se fala, para cushion quer dizer fazer de travesseirinho tudo isto para suportar e confortar as tuas teses, as tuas dogmas. Então fica mais fácil para você ficar sendo um ser apático, um ser que acha que tem um álibi maior do que eles para suportar a falta de empatia que eles têm para com os outros aqui. E eu espero que eles não sigam o ser chamado de Jesus, porque Jesus mesmo, eu espero que eles não o sigam, ok? E não o use como ícone, porque ele mesmo falou: façais para o próximo aquilo a qual tu queres para ti. O que significa? É sentir a dor do próximo, é andar nos calos deles, né? É sentir a dor que eles sentem, seja emocional, seja física. Eu tenho controle, se eu posso mudar, porque se acontecer um terremoto, eu não tenho muita ação sobre isto. Vai acontecer, vai acontecer, o mapa da Terra vai mudar significativamente. E não é a primeira vez, senhora, não worry, don't worry. Vai acontecer, senhora, cenoura. Mas quando, cenoura? Quando, cenoura? Quando? É a questão que está no ar ainda. Quando? Eu não posso dizer que vai acontecer algo no eclipse. Olha no eclipse, nada mudou, é tudo coisa isolada. Um terremoto aqui, um terremotinho ali, um terremoto maior lá, e aí. E não é algo assim generalizada, como eles falam de alta proporção, como os ridículos, as pessoas palhaças, que não aprendem suas lições, continuam a repetir de ano após anos, após anos, após anos. Desde antes dos anos 2012, que eles repetem a mesma baboseira. Vai acontecer isto de alta proporção, o cavaleiro vai vir, os cavaleiros disto e aquilo, os
4 cavaleiros, 12 cavaleiros vai vir, o Messias vai vir, e nada acontece, entendeu? E vocês usam um ícone superior para suportar as vossas hipóteses, os vossos preceitos ilusionários. Isso é ridículo, fanático e até doente mental. Essas pessoas são borderline, são bipolar, são pessoas que não foram lá, que não sentiram aquilo, que não passaram por porcaria nenhuma na vida, vivem em seus países, zona de conforto, viajam, comem do bem o melhor, vivem como burgueses de sociedade classe alta, né? Não é classe bem alta, mas é classe média alta, mas não classe mais elevada do que isso, como um tycoon, umas pessoas mais ricas, bilionárias, etc., ou múltiplos milionários. Mas são as pessoas que acham que são, sabe, que estão no topo e não quer saber da dor alheia. Afinal, elas dizem, problema delas, não é meu problema se elas sofrem. É problema delas, é o karma delas. Isso originou-se em países que eles seguem, né, cujas doutrinas eles seguem. E são países totalmente primitivos. São países onde as pessoas vivem, sabe, de modo deploráveis, né, social, econômico, etc. Você conseguiria nos orientar como lidar com as emoções? Meu Deus, ela mesma não sabe do seu tsunami, que o tsunami não abalou nada nela, visto que os alicerces delas ainda continua bem denso e firme e pesado, né? De forma de heavy duty. A nossa guerra interna. Minha senhora, a gente tem que separar o mentiroso psicopata, o mentiroso patológico, doente, borderline, aqueles que mentem assim, como eles fazem uma mentirinha branca, que é uma mentirinha assim que não tem muita repercussões, né? É tipo uma criança que come a bala, mas tem medo dos pais. Como a balinha, a mãe fala, não come essa bala antes do almoço, e eles comem a balinha, como um docinho aqui, um biscoitinho ali. Aí os pais perguntam, o Guinho, você comeu isto? Ele com a boquinha cheia de chocolate. O Guinho, você comeu esse docinho antes do almoço, quando a mamãe falou para você não comer? Não, eu não comi. Está mentindo, Guinho. Aquilo ali é uma mentira, como se fala, uma mentira assim, sem muito significado, entendeu? Mas tem o psicopata, o borderline, o tipo do patológico, né, do mentiroso patológico, que eles mentem na cara de pau mesmo, entendeu? É o patológico que promete as coisas e não fazem. São os patológicos mentirosos, que dizem as coisas porque eles acreditam na mente deles que é verdadeira, mas cuja credências só existe mesmo na cabeça dele, não na realidade. Essas pessoas são as pessoas mentalmente doentes, ok? Existe sim a mentira,
Mas você não pode julgar, você é mentiroso, é isso, é aquilo. Sim, eles são mentirosos, mas essas pessoas também estão doentes mentais. É as pessoas que dizem ser algo que elas não são. São as pessoas mentirosas. Tem aqueles que prometem uma coisa a você que tem uma grande significância, a qual não é uma coisa que eles vão dar como presente, é o dever dele. Tipo, eu como mãe, se eu tenho uma criança ou um pet, eu tenho que tomar conta deles, tenho que dar comida, água, né? Aí eu digo, depois a mamãe vai dar, o papai vai dar. Aí passa horas, passa minutos, horas, passa dias e eu não compro com o meu dever, aquilo é o meu dever. Então isso é o que? É uma promessa furada, é uma promessa que você não concretiza, que você apenas promete para aqueles seres que anda abaixo de tua tutelagem, de teus cuidados, certo ou não? Não é assim que acontece com a gente? Agora ela fica aqui, né, apenas querendo, como se ela não fosse mentirosa, e ela é mentirosa também. Você mente, analisa a gente, não tem que ser carrasco conosco. A gente tem que ser misericordioso conosco, mas não pode ser cúmplice. Saber que você tem um defeito, começa a trabalhar. Esse defeito vai resolver tudo. Você não vai conseguir uma evolução. Não é sorrisão que você joga no copo de leite, é bobagem solúvel. Ela é palativa. A mulher palmeirense. Imagina uma pessoa espiritual palmeirense que ainda se preocupa com coisas da matriz. Isso fala muito sobre elas, como elas são materialista e vem aqui se achar num direito de falar para as pessoas o que elas devem ser ou fazer. Ok? Ser ou fazer. Essa pessoa tem o que leva-se para ensinar. Elas não são um bom exemplo, desculpa, mas esses são os meus análises. Tudo bem, isso não é um grande pecado capital, mas ainda se eu tiver que ser uma pessoa de exemplo, eu vou deixar a maior parte da minha vida imaterial e não focar muito no material, a não ser que eu não tenho uma casa, preciso de uma casa. Eu preciso de mudar a minha vida drasticamente, intensivamente, drasticamente, a minha vida material. Aí você tem uma grande desculpa para ser materialista e até calculista. Senão, você é uma hipócrita, ok? Um grande hipócrita. Tem guru por aí ganhando milhões e milhões e milhões e milhões de dinheiro do público, dos idiotas, dos Mané da Égua, das Marias da Égua, aqueles que preferem dar seu dinheiro para esses povos do que dar para uma pessoa que pede ajuda, uma mãe com a criança no braço, uns cachorrinhos que passam fome, até mesmo as aves e os gatinhos, entendeu? Preferem dar a charlatões com seus cursos, com seus reis que pouco ajuda, entendeu? É assim como a vida funciona com esses povos, não é mesmo? E vem aqui se achar no direito de ajudar as pessoas. Ajudar em quê, minha senhora? A senhora está ajudando, quando a senhora está ajudando concretamente, com coisas materiais. Se a pessoa quer um prato de comida, vai lá, ajuda uma cesta básica para uma família que passa fome. Ajuda o pai de família ou a mãe de família a encontrar um emprego. Só assim eles vão ter o seu pão, o seu arroz todo dia. Certo? Aqueles móveis que tu não queres, doa. Aquelas roupas que tu não queres, vives em país de polaridade social, ajuda as pessoas, né, que são pobres.
faz um comunicado com alguém, vocês querem alguma coisa que eu tenho para doar? Uma cadeira, uma mesa de jantar, uma washing machine, uma máquina de lavar, uma TV, qualquer coisa, um computador. Alguém quer aí, alguém que realmente precisa, e não aquele que querem para explorar a situação, querem mesmo, estão precisando, ok, toma, entendeu? Roupas, sapatos, etc. Bolsas, qualquer coisa que pode doar. Pelo menos as pessoas podem até vender se são realmente trabalhadores e querem modificar suas vidas. Eu ajudei pessoas com mercadorias para revender, entendeu? Já ajudei. Eu não sei o que essa pessoa fizeram com isto. Já ajudei-nas a modificar a sua vida quando eu podia lá atrás. Toma aí, pega essa mercadoria, vai vender. Essa aí vai ser um começo, um capital, um começo para você começar seus negócios. Por aí, se você tiver ideia e tiver uma boa cabeça, você vai saber o que fazer com esse dinheiro, né? Juntar e arrumar uma barraquinha, qualquer coisa, entendeu? É isso que a gente ajuda. Vai lá, concretamente, não fala muito. Vai lá, pora e ajuda, entendeu? E não vir aqui a vender palavras. Palavras são baratas. Ações que são as mais valiosas e caras. Mas ninguém dá. Todo mundo só dá palavra, palavra, palavra. É difícil para você ajudar quando você está num país onde as pessoas são boçais, soberbas, que jogam coisas materiais fora e você não tem ninguém para ajudar. Aí que fica difícil. Isso é certo. Eu sou palmeirense porque eu posso falar sem problemas, mas você tem que saber o que te incomoda, que incomoda, começa a trabalhar para você. Trabalhar o quê, minha senhora? O que é trabalhar quando a senhora não trabalha as suas ações, só trabalha a sua lábia, seu modo operante de tentar convencer os idiotas a partir com seu querido dinheiro, money. É tudo sobre finanças. Tem muitas pessoas por aí usando as emoções alheias, usando espiritualidade para ganhar dinheiro, para sair correndo ao banco, sorrindo, às custas dos idiotas que os ajudam. Existem os canalhas, os charlatões, porque existem os bestas, os idiotas, os jacus. E eu vou falar uma coisa de uma grande significância, que é: você quer ver realmente uma pessoa sábia, não olhe para isso, quer dizer, não siga, claro, né? Se você é safado, safada, se você é jacu, você é metido, boçal, você vai seguir a sua gangue, porque você também está no mesmo grupo, que eles, no mesmo saco, na mesma qualidade deles, na mesma categoria. Vocês vão segui-lo, porque você acha que eles têm credenciais por ser pessoas de classe média, alta ou média, mediana, de qualquer maneira. E uma pessoa pobre, para vocês, não tem credenciais. Aí vocês dão atenção apenas a eles. E importa-se apenas para o que eles estão a falar. Mesmo que vocês quebrem a cara ano após ano como idiotas, total palhaço, vendo o circo perder a fama, mas ainda continuam a crer nessas pessoas. Quando eu prefiro sentar-me com uma pessoa de rua e conversar com ela sobre a história da vida dela e o que ela aprendeu com isso. Eu prefiro sentar com eles lá, que eu já até tive a oportunidade de fazer, e questioná-los, né? O que eles aprenderam com isso, por que eles estão ali, etc. Entendeu? E as pessoas vê tanta sabedoria saindo, o que você vê exteriormente como um lixo, um dejeto da sociedade, um meliante, entendeu? Um vagabundo, um preguiçoso. Para as pessoas altruístas, as pessoas realmente sábias, as pessoas realmente verdadeiramente sensitivas, eles vê lá
um, uma pessoa, um mestre de ensinamento e de aprendizado, e não uma pessoa de rua, entendeu? Mas isso não é para todo mundo, não, porque o mundo está cheio de charlatanismo, cheio de falsários, cheio de hipócritas, e era com isso que o ser chamado de Jesus tanto lutava contra. Se vencer ou vencer o mundo é uma coisa, mas já vem outra encarnação, começa para o outro, agora vai. É assim que a gente evolui. Ela só fala sistematicamente, ela não para nada fora da caixinha, é tudo dentro da caixinha. Evolução, karma, dharma, entendeu? Evolução, karma, dharma, obrigações, regras. Ela não fala nada fora da caixinha. Isso é trademark das pessoas de mentes lavadas que acham que sabem tanto e não sabem nada. O que ela aprendeu foi apenas o que elas ouviram, o que elas leram, o que elas ouviram, e não o que elas mesmas sentiram através de seus obstáculos e adversidades da vida. Porque se você não aprender com a vida, que é o seu grande mestre de ensinamento, tu não irás aprender com ninguém mais. A prática do bem. Quantos animais de rua a senhora ajudou? Quantas famílias pobres nas comunidades? Somente durante a pandemia. Quanto a senhora ajudou? Quanto? Para a senhora estar aqui com todo o direito, achando que tem as ferramentas para falar o que a senhora fala, a senhora e vários outros aí nas Américas e na Ásia. Me diga. Se você pudesse colocar aqui alguma lição prática para as pessoas que estão em casa, que estão assistindo, que têm interesse em despertar, em que trabalhar o autoconhecimento, o que é que você colocaria então? Coisas da caixinha dela, da cachola também. Primeira coisa que essa pessoa tem que fazer para buscar o despertar é se olhar no espelho. Eu faço como os meus pacientes. Isso faz para eles fechar os olhos e tentar se visualizar o rosto, com a perfeição de detalhe que a minoria consegue. Então se olhe bem dentro dos seus olhos e pergunte o que é que em mim que me incomoda, o que é que me rouba a felicidade. Nunca são os outros. O que rouba a nossa felicidade, minha senhora, é perder o que a gente se apegava tanto. Eu sei que dentro da filosofia desses povos aí santíssimos, é errado se apegar, mas eles não dão seus dinheiro facilmente, suas joias, sua casa. Quantas vezes eles pensaram em vender um patrimônio para ajudar alguém? Pergunte a eles. Sério, zilt. Ninguém está nem aí. Eles apenas vendem palavras que são vazias, que são apenas ditas por dizer, para ter a popularidade e talvez ganhar algo com isto. Ninguém me faz feliz, ninguém me faz infeliz. Sim, minha senhora, é verdade, mas as circunstâncias ao nosso redor não nos faz feliz, mesmo que não nos façam infeliz. Ir para a cama com fome, entendeu? Pergunta às pessoas que vão para a cama com fome. Pergunta aos animais de rua o que é sofrer com uma parasita dentro, ninguém ajuda, com uma doença qualquer, sistemática. Pergunte às pessoas de rua o que é morrer de frio, literalmente, ou mesmo morrer com uma bactéria generalizada e ninguém ajuda, e malnutrição, não é mesmo? Isso que faz as pessoas felizes, é ter o mínimo, pelo menos o mínimo de dignidade. E se a senhora e vários outros que pensam como a senhora não estão lá para ajudar, pelo menos tenha a presença mental de calar o biquinho e não falar nada. Porque a senhora está abusando das pessoas que realmente sofrem.
Isso é um deboche às pessoas que sofrem. Todos vocês burgueses, metidinho, que vivem em suas zoninhas de conforto e acham que está lá nas ruas, como um animal ou qualquer outro tipo de corpo denso físico, 3D, é fácil, viu? Para julgar e criticar. E achar que devemos olhar no espelho. Se uma pessoa das ruas olhar no espelho, vai terminar amanhã a sua miséria material, a sua fome, a sua falta de higiene por não ter amenidades. E um cachorrinho também que passa fome, que tem pulga em todos os lugares, comendo eles aos poucos. Vai passar sua fome se eles olharem no espelho? Não faz sentido isso, isso é uma ignorância. Pessoas mentocápitas, uma máquina androide de falar brosta, para não falar outra palavra. E vem aqui com filosofia, ninguém me faz feliz, ninguém me faz feliz. Ele já tem tudo já tudo na mente deles, já organizado na caixinha deles, na cachola, né? Para tentar convencer as pessoas psicologicamente. Por isso que eu nunca vou a psicologista ou psiquiatrista. Para mim isso é balela. Isso não ajuda porcaria nenhuma. Quando eu fui falar com uns deles, né? Não que eu quis, mas porque me mandaram, ou mesmo por causa de um problema da minha filha, que ela perdeu o namorado e ficou louquinha, né? Com o negócio lá em Brasa. E foi perturbar a mãe. Tudo cai nas costas da mãe, nunca no pai, como eu falo. Aí eu falo para a diretora da universidade dela, qualquer outras coisas. Eu falo, ei, qual o problema de vocês? Por que só a mãe? Afinal, eu não fiz ela, foi o pai que fez principalmente. Por que não chama o pai? Porque a mãe talvez ela esteja mais acomodada e usada com a mãe, como é que se diz, acostumada. Eu falei, Paraíso está acostumada com a mãe, né? Mas para falar mal da mãe, para sair de casa e não avisar quando vem, quando volta, para negligenciar a mãe, abandonar a mãe, ela não lembra que existe mãe, né? Muito, muito conveniente. Eu já estava com post-parto, né? Problema de post-parto. E vem uma pessoa me azucrinar a cabeça, mandando eu vir falar sobre uma filha de 18 anos que queria sair da escola no meio termo. Eu falei, eu com 16 anos já saí de casa. Eu cheguei lá, blá, 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 com a psicóloga. Eu com 16 anos saí de casa. E ajudei em casa, ainda ajudei a minha mãe. Eu não precisei de psicóloga, ninguém da sociedade, para vir aqui chamar minha mãe e dizer como ela deve cuidar de mim. Eu também tenho meus problemas, eu tenho outros duas crianças, 3 irmãos delas também para criar, não é só ela, entendeu? E se você tiver que falar, também fala sobre o pai dela, como o pai dela está criando ela. O pai dela absente, toda vez absente, saindo com os amigos, saindo para casa da família dele, sem fazer a sua parte como pai para ajudá-los. Aí, já 2 psicólogas aqui ficou sem chão, e algumas delas até desistiu da profissão e saiu do emprego, sem brincadeira nenhuma. Uma social worker saiu, porque eu, outsmart eles, eu falei mais, ao invés de falar para mim, elas falam para mim, eu as ensinei sobre a vida. Eu falei, a sabedoria não vem de um certificado de escolaridade, aquilo é apenas prática, aquilo é apenas um tipo de certificado, de documento para você arrumar um meio de vida para ganhar dinheiro. A sabedoria vem com a experiência de vida. O que vocês têm é a teoria e não a praticidade das coisas. E não sentir na pele o que eu senti como mãe num país estrangeiro, sozinha, sem nada, sem amigos, sem vida social, sem vida ao total. E vem uma filha aí, ao invés de ajudar a mãe em casa,
de estudar e ajudar a mãe, ou não fazer nada, vir em casa e estudar e ficar em paz, ela vem importunar a mãe. A mãe com um bebê no colo vai ter que procurar psiquiatra. Já com um bebê no colo não, a irmã dela estava com uns 2 anos e o irmão dela é autista. E eu tinha que cuidar também do irmão autista, né? E ela não entendia isso, só era mi. Uma sujeita de 18 anos de idade que estava surtando porque o namoradinho dela querido a largou por outra. É engraçado, né? Enquanto eu, aos 16 anos, eu falo, o que é que tem de especial em vocês, superior a mim? Eu não sou ser humano não, só vocês são? Eles ficam de bico calado. Assuma a responsabilidade por você, pelos seus acertos, pelos seus erros. E a senhora não erra, a senhora é perfeita. E dizem que só o signo de Virgem criticam e julgam. Os virginianos, na verdade, eles julgam os julgadores. Eles adoram julgar os julgadores. Ou as pessoas realmente safadas e as pessoas ruins. Entendeu? E essa aqui nunca faz nada, mas não quer dizer que eles são perfeitinhos, muito pelo contrário. Mas eles tentam sempre andar na linha. Alguns, nem todos, alguns, nem todos, né? Mas a senhora aqui, canceriana, se acha num papel de tentar mandar as pessoas fazer o que ela não faz. Então, é tudo abobrinha dessa senhora aqui, dessa anciã. Ela só... por que elas enganam esses povos aqui? São machos, cara, né? São pessoas que só tiveram um berço de ouro, a gente chama berço de ouro. Nunca foram lá de pequenos para lutar para a vida, ajudar seus pais. Nunca passaram por isso. Nunca tiveram que se virar aos 16 anos de idade. Ok? 16 não. Eu estava procurando emprego aos 13 anos de idade. 13 anos eu estava procurando emprego em escritório, coitadinha. Imagina uma bichinha de 13 anos procurando emprego em escritório, pensando que ia achar. Em fábricas, em lojas, né? E até em hotéis. Chegando lá, o rapaz, você parece tão novinha. Cadê seu documento? Ok, eu dava. Aí eu dizia, não, eu sou novinha não. Ok, seu documento, seu CPF, quando eu dava, aí ele começava a rir. Aquilo foi em 1976 por aí. Ele ficava rindo. Aí eu olhava para a cara dele assim, com um ar de interrogação, como dizer, o que está se passando? E ele, você só tem essa idade? Não, a gente não pode não, você é de menor, não pode. Você tem que estudar. Eu falava, não, eu posso estudar ainda e trabalhar. Não, não pode. Não pode, dentro da regulação não pode. Era uma tristeza para mim, né? Não pode, mas pode tomar droga, pode fazer sexo, é isso? Aos 13 anos, esse povo aqui tiveram um berço de ouro, tudo de mão beijada. Aí diz, não tivemos nada de mão beijada, não, a gente também teve que ir para a faculdade, a gente teve que ir para a escola grande, bosta. Isso também as pessoas como eu fizeram também. Teve que ir para a escola, chegava em casa ainda, ajudava nossas mães a fazer alguma coisa, a ir para a venda para nossa mãe, ir para a padaria para nossa mãe, fazer o café de casa, limpar a casa, etc. Grande bosta. Quando crescíamos, ia arrumar um emprego, ia já para a vida para arrumar um emprego. Crescíamos, a gente pouco crescia, era menina de 15 anos de idade, entendeu? De 15 anos de idade. Um tema recorrente de diversas discussões espirituais. A senhora fala muita babaca, muita abobrinha, minha senhora. Imagina, né? Uma pessoa assim, que teve tudo na vida, quer aprender as coisas apenas na teoria e não na praticidade, e quer auto-smart, quer saber melhor do que as pessoas que estavam lá, sentiram aquilo, sofreram para aprender, bateram a cabeça também, viu?
caiu, se levantaram, não uma vez, não duas, não três, várias vezes. O que é o entendimento, o que é o conhecimento, o que é a sabedoria, assim, a praticidade? Nem sempre, minha senhora. Tem pessoas que aprendem na dor, no sofrimento, mas outras se fecham dentro. As outras ficam traumatizadas, minha senhora, com ressentimento, com rancor, com ódio até, entendeu? E é por isso que a gente tem que entender as pessoas que às vezes cometem atos como tentar tirar a própria vida. Eu não vou dizer homicídio sem verdadeira causa, não sei se for para defesa que pela lei, acordo com a lei, não é até mesmo justificável, mas para mim que eu não vou deixar uma pessoa entrar em casa e tentar matar os meus pets, meus filhos, a minha mãe, etc. Né? Eu vou reagir. Eu até brigava até com seres que vinham à noite, seres de poder, né? E eu pensava na minha família, eu brigava com eles. Foi em 1975, 75. Era toda vez quando fechava as portas, às 11 horas da noite, era aquele inferno num sítio de uivos horríveis, aterressadores que estremiam a casa. Era ratos pelos telhados, bem grandes, pretos. Era cobra coral entrando em casa. Era batidas nas portas, chacoalhão. Batidas não, chacoalhão. E a porta é aquela porta do tipo de casarões lá do século XVIII, que só fechava por dentro e não por fora, que tinha tipo francesa, que tinha a grade lá embaixo, não era bem grade, era assim uma porteira, e dentro uma porta, aquelas portas de museu, tipo assim, é uma casa colonial. Ei, essa gata tenta se suicidar toda vez que eu não faço o que ela quer. É horrível essa gata. Até uma gata tá evoluindo, não está evoluindo. Ela vai para a janela do 10º andar para olhar para fora, tentar pular, né? Mesmo tendo um agrado, tentando pular, porque eu não abro a porta para ela, para sair do corredor, ou não faço o que ela quer, entendeu? Não dou o tretis que ela quer, na hora que ela quer. Ela não espera eu terminar aqui para servi-la. É uma gata Maine Coon, a torticel. Nossa Senhora, até os animais estão assim, usando as chantagens emocionais e ei, olha aí, ei, não, que não, what you want, okay, mama, open the door for you. Ai, peraí. Então é uma coisa, você resumindo, é uma coisa você defender a sua família, atacar por defesa e atacar por egoísmo, né? Egocentrismo, medo, etc. Pânico, ataque de pânico, com muitas fases. Mas os dominadores, os controladores, eles têm uma desculpinha para isso, eles têm uma regra: não ataque, deixe morrer. Se alguém vir dar um tapa em você, vira outra face. Não é bem assim. Isso é um modo deles controlar as pessoas aqui. E é um modo também hipócrita, porque eles mandam as pessoas fazer o que eles não fazem, como o ditado: faz o que eu mando e não o que eu falo. Ou fala o que eu mando e não o que eu faço. Fazes o que eu mando e não o que eu faço. Ou seja, eles podem fazer acontecer, eles podem atacar uns outros, como eles fizeram na antiguidade, nas guerras cosmológicas, as guerras galácticas. Mas eles não acham que nós
temos o direito de nos defender, mas eles podem se defender, eles podem e eles fazem, né? Por isso que quando eles vinham atacar minha família no sítio, por causa de 2 desmioladas, na época eu estava com 13, e as minhas irmãs, as das mais novas estavam com 19 e 18, as outras muito mais velhas e casadas, algumas em casa, e ninguém parecia que estava em transe, todo mundo dormindo lá e as entidades porque 2 desmioladas trouxeram um livro de bruxaria do São Cipriano, capa preta, e eu tive que segurar a barra, a mais nova de casa. E eles não gostavam de mim, essas entidades não gostavam de mim. Vinham bagunçar à noite, jogar terra de cemitério e tudo isso, até que eu os enfrentei. Eu os enfrentava, entendeu? E eu mandava eles ir embora e eles iam embora. No outro dia voltava, até que eles cansaram e não vieram mais. Não voltaram mais ao sítio. O sítio era condomínio fechado e muito grande, mais ou menos 3 campos de futebol, muito grande, né? Que pertencia a nossa irmã e o marido dela, que deixou o sítio para a gente tomar conta. Eles foram para outros estados e mandaram a gente tomar conta. E nesse sítio tinha muitas coisas, já tinha coisas lá, mas as outras 2 loucas fizeram as coisas piorar, trazendo, invocando essas entidades para casa. E eu tive que enfrentá-las. E no final elas nos puniram de forma horrível, entendeu? Fazendo uma das minhas irmãs, aquela 19 também estava envolvida, quase louca, perdeu um dedo na fábrica, no local de trabalho, fazendo ela ficar quase louca, psicologicamente traumatizada, depois disso que ela teve que ir para procurar ajuda de um psicólogo que não resolveu birosca alguma. Teve que ser internada porque ela queria cometer suicídio. E tudo isso aconteceu. E várias outras coisas horríveis. Entendeu? A nossa família virou assim de cabeça para baixo de uma hora para outra por causa de um bendito livro preto, de capa preta. Não se deve mexer com essas coisas. Aí eles acham que eles podem fazer acontecer, atacar, né? Mas a gente não pode. E tudo porque a minha mãe queimou o livro. E eu estava lá para ajudar minha mãe, não queria que ela fizesse sozinha. Ela queimou o livro e quebrou todas as estátuas no chão. Isso aconteceu. E eu estava lá para ajudar. Eu sempre brava e guerreira, entendeu? E eles, por causa disso, eles me deram uma sina horrível. Não porque eu fiz algo em vidas prévias que eu não lembro ter feito. E aquilo que a qual eu não lembro-me, eu não sou responsabilizada como essa véia aqui e os parceiros dela falam. A gente não pode ser responsabilizado por aquilo a qual a gente não é ciente de ter feito. Isso é estupidez, isso é burrice, isso é até charlatanismo, isso é doença mental. Não existe isso, não existe nem karma. Karma é pedaços, traços de nossos ancestrais, que são feitos lá na criogenia, no factory, na fábrica do plano astral, né? Uns mish-mesh, que é uma mistura assim de átomos da 4ª dimensão, feita com nossos ancestrais que já estão lá armazenados, os nossos, e a gente traz os comportamentos, as atitudes de nossos ancestrais. E aí que eles falam de karma, entendeu? Mas a gente não tem essa karma por si, por natureza, assim, original. Não existe esse pecado original, como fala em alguns textos religiosos. Não existe isto. Isso é tudo balela, é tudo mentira, tudo farsa.
E a gente não tem que pagar porcaria nenhuma de passado que a gente não lembra. Deixa isso para loucos. Pessoas loucas que deveriam ser internadas. Tá amarrado. E ela tá falando aqui, ela falou aqui que as pessoas que estão na favela, ela falou, as pessoas que estão na favela, que são bandidas, que estão nas ruas, na Cracolândia, são todas pessoas que têm karma, que traz karmas. Não, aquilo é karmas ancestrálicas, de ancestrais, seus mentocaptos, sem inteligência e muito menos sabedoria. Só idiotas como vocês seguem e acreditam e creem em vocês. Isso é ridículo. E a gente não pode se responsabilizar. Karmas por si não existe da maneira qual nós pensamos. Eu é que estou falando que a karma é. Ninguém até agora descobriu o que é. Porque elas estão presas nesses dogmas, essas doutrinas ancestrais primitivas, que não mais nos serve, não nos serviu para nada, a não ser apontar finga. Oh, você fez isso e aquilo comigo no passado, por isso que agora está sofrendo. Toma, toma, toma. Se a gente for pensar dessa maneira, o que vai acontecer? A gente vai começar a matar todo mundo que a gente acha que foi um inimigo em vidas passadas. Isso não existe. O ideal seria não a reencarnação, mas a encarnação. São coisas que vocês não querem ajustar em vossos presentes modernos preceitos. E continuam ainda a navegar e a enrolar, enganar as pessoas com coisas ultrapassadas, mentirosas, ditas pelos luciferianos, que agora estamos servindo as suas eras. Ok? E eu fui castigada imensamente por esses seres, imensamente. Tudo porque eu defendi a minha família lá embaixo, aos anos 30, nossa, como eu estou velha. Quando eu tinha 13 anos de idade, nas décadas de 70, eu ajudei a minha família muito, né? Ajudei a minha mãe também. Não, eu estou falando aqui ajudando financeiramente, mas ajudando elas a não serem atacadas por entidades, ok? Que realmente estavam lá para nos perturbar no sítio, quando começava às 11 da noite, 11 às 11h30 da noite, e eles me castigaram-me fortemente. Agora, se eu for falar isso para um doente, eles vão dizer, isso é karma. E isso é um tipo assim de apatia para não ajudar as pessoas, sabe, para demonstrar a sua falta de fraternidade, de consciência e de consciência para com os outros que precisam. E se eles ajudam é porque eles têm medo. A gente não ajuda por medo, a gente ajuda por amor. Não é mesmo? Se a gente não ajudar por amor, não ajuda por medo. E ela falou que as pessoas da favela, mesmo que indiretamente, que todas as pessoas que sofrem são pobres, são pessoas que merecem, e eles, né, os burgueses que se acham privilegiados, a classe privilegiadas, deve se resguardar dos mesmos, como se eles fossem lixo, entendeu? E a outra aqui, a desvairada aqui, né? Que eu também não creio nessa mulher, também não creio. Também diz a mesma coisa, que as pessoas só porque querem. Espera aí. E é uma mulher que diz que os virginianos que são escleroseados, que são estressados, olha aí, isso aqui é calmaria. Quem está mais calmo, eu ou essa mulher? Quem é mais um mar de rosa? Né? Mesmo com todos os meus problemas,
E em comparação com a falta de problema dela, que ela está no país dela, não está passando por muitas dificuldades como as outras pessoas, né? E a mulher ainda assim desvaloriza. Sabe o que é isso? É medo. Medo de perder o material. Medo de sair do material. É medo. Isso é que chama de flight, de ações de flight, é medo, é pânicos. Palhaçada. E julgando as pessoas que, dizendo que as pessoas não lavam a cabeça, não entende, não tem a capacidade intelectual de entender que as pessoas que estão no office, no escritório, elas têm que usar a mente. E as coitadas às vezes estão preocupadas porque elas não têm a experiência de trabalho, né, intelectual para resolver algum problema que está no computador, na data lá. E elas coçam as cabeças porque elas não sabem o que fazer. Não é porque o cabelo está sujo, não é porque a mulher não lava o cabelo. Isso é uma falta, muita falta de classe, é uma falta de éticas até, de julgar as pessoas assim, como eles também julgam as pessoas que perdem os dedos. Eu não vou culpar as pessoas que perdem o dedo trabalhando. Eu vou culpar um vagabundo que não trabalha com 10 dedos. Antes de culpar uma pessoa que trabalhou, que hoje tem 9 dedos e perdeu o dedo trabalhando para sustentar a família. Esse homem é uma pessoa mais honorável, é uma pessoa de mais valor do que vocês que julgam as pessoas assim. Você não vai sentir o que aquela pessoa sentiu até isso acontecer com você. Porque mesmo se acontecer com teus entes queridos, você não vai sentir nada. Porque uma pessoa assim é psicopata. Elas não têm aquele sentimento de empatia para com os outros. Que senhora ridícula. Isso é uma senhora já de idade, aparentando ter uns 75 anos de idade, nesse tipo de... Por isso que esse país já tá horrível. Não, tá não, é horrível. Agora eu digo, uma pessoa que fala tanto espiritismo e julga as pessoas em nível material, uma pessoa dessa é digna de ser seguida? Os seguidores dela também são os seguidores do diabo, do Satanás. Uma pessoa assim está cheia de encosto. Isso tem mais de 1000 encostos nela, mais de bilhões de encostos. Dá para se ver para o jeito como ela se... Assim são os Anunnakis demônias, são assim, sempre agitadas. Elas não param um momento para tranquilizar. Elas são assim em casa com os filhos, com as empregadas, coitada, com os pets delas. Elas são assim. São mulheres e homens também totalmente desvairados, histéricos, neuróticos. Isso é neuroticismo, entendeu? E eu ainda sou taxada de ser neurótica, mas eu não sou neurótica. Eu não sou. Comparada com várias outras, eu sou um mar de rosa. Senão, eu já tinha fazido algo muito ruim com os meus filhos, mas eu não fiz. Eu criei um filho autista e uma neta que hoje tem 17 anos, que é disléxica. Mal podia andar, né? E eu cuidei dela. Se fosse outra, ia perder o controle. Principalmente no tipo de vida emocional que eu vivia, com uma pessoa totalmente idiota ao meu lado, uma pessoa totalmente religiosa e ruim, maligna. Mas que coisa tão idiota, mulher, tantas coisas para resolver falando de cabelo.
Isso tudo sabe o que é soberba, é arrogância, ela se acha superior. E são todas as burguesinhas de bosta, né, que se acham superior, acham-se no direito de humilhar as pessoas que elas acham inferior a elas, quando todas elas vão comer terra do mesmo jeito e vão ser comida por vermes ao morrer, ainda vão terminar no umbral. Ai, que lindo, né? Que beleza para a cara delas, as advogadas do diabo. Será que essa senhora foi eu? Sinceramente, eu já vi que não foi eu, né? Eu acho que não sei se ela estava falando de mim, eu não sei quando foi isso, foi um ano atrás ou antes, alguém usou meu perfil para falar dessa velha esclerosiática. Mas ela pode jogar areia, eles podem, isso é um tipo assim de doença mental que eles acham que pode jogar areia nos outros, julgar. Vocês estão aqui para sofrer mesmo, vocês merecem, vocês têm karma, têm débitos kármicos a pagar, blá 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 blá, né? E falam um bocado de coisas que não tem coerência alguma, não tem inteligência, muito menos inteligência. Elas acham que eles acham que pode julgar, mas não pode ser julgado, são acima de julgamento, até encontrar o mate deles. Imagina, elas nunca brigaram com a entidade. Eu briguei com vários deles no sítio. Eu tinha 13 aninhos, uma menininha ainda, inocente. 13, ia fazer 13, era 12 e pouca. Ainda 12 e poucos anos. 12 anos de idade e já era guerreira. Umas coisas dessa, querendo ser afoita, querendo ser brava. Vai viver lá fora, derrota. Vai caminhar os passos que as pessoas guerreiras caminharam desde pequena. Aí tu pode chegar e dizer que tu és forte, que tu és guerreira. Porque até então é só farol, é só teoria e palavras vazias, nada mais. E essa porcaria de eclipse não vai acontecer porcaria nenhuma. Se acontecer é coisas isoladas e não generalizar. Tudo isso é euforia, é mentiras, é histerismo e é burrice, ok? Mal amada, se eu fosse, quer dizer, se isso fosse para mim, eu não sei, né? Eu não posso também falar algo que eu não sei. Mas se eu fosse mal amada, seria mal amada por não ter a minha família mais, minhas irmãs, minha mãe, né? Não por não ter sido amada por elas, mas por não tê-las comigo, né? E não por causa de um homem. Eu não preciso disso, eu não preciso dessas coisas, putarias. Eu sou do Nordeste, eu não sou do Sudeste. Sinto muito, ok? E inveja de quê? Se fosse eu, né? Eu diria, inveja de quê? Como é que a pessoa mais nova tem inveja de uma pessoa esclerosiática que usa materialismo para tentar convencer as pessoas de seguir superstições? Não faz isso, não faz aquilo, não usa planta em casa que está morrendo, não usa espelho quebrado, não usa coisas quebradas, não varre a casa à noite, tudo coisas de asiáticos, que já é ultrapassado. Ou do Ives Tales são coisas que já passaram, que já é ultrapassado, né? Não pode fazer isso, você dá a luz, não pode lavar a cabeça, blá 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 blá. Eu lavei sempre a minha cabeça depois da parto e ainda estou aqui, ok? Ainda estou aqui, é tudo são contos de velhas, de pessoas, de mulheres velhas, né? Tem nada a ver. Não tenha gato preto em casa, gato preto dá azar. Isso não é apenas preconceito, mas é uma forma assim de humilhar o gatinho, o bichinho. Eu tenho uma gatinha preta em casa. Se tiver trazer azar, deixa trazer azar, não tô nem aí.
Eu não sou uma psicopata como os religiosos aí, que matam eles, matam os bichinhos. Eu não sou religiosa, sou inteligente, sábia. Nem Jesus foi, eu acho. Nem Jesus foi. Jesus foi uma pessoa que não aguentava fuleiragem. Ele detestava a tal de fuleiragem e sacanagem. Ele detestava sacanagem assim de forma de ludibriar as pessoas, enganar, golpes, etc. Ele não gostava dessas corrupções, ele detestava. Eu não sou religiosa, mas estou apenas falando, né, o que eu sinto. Claro que ele pode ter sido um dos Anunnakis, dos filhos dos Anunnakis, netos de Anunnakis, não sei, não de Anunnakis, né, dos Dracos, mas a parte disto eu não posso também esquecer o que ele contribuiu aqui. Uma mulher que se diz espiritualista mandando praga para a pessoa. Uma pessoa ateísta não mandaria assim tão facilmente. Se ela mandou uma praga para alguém, eu acho que ela está com sentimentos de culpa. Você não acha? Porque se eu não tivesse com sentimento de culpa, eu não iria jogar praga a ninguém, né? Sabendo que pode voltar a mim cedo ou tarde. Porque é a lei do bumerangue. Você joga e ele volta para você. É como se olhar o seu reflexo no espelho. Deu, então para quê? Para que enviar isso? Para que fazer isso? Então essas são as religionistas burguesas para você. Vai com Deus. Então quando ela fala assim, vai com Deus, é porque ela desejou a morte dessa pessoa, como se ela fosse uma deusa do queixo fino, horrorosa. Que coisa ridícula, falando em... Esses povos vivem com mais de 1000 entidades, né, devassas neles, e acham lindo isso, acham que estão abafando, e ainda tem armada aí, eles riem. O armada aí do muçulmano aí de Minas Gerais que matou os animais, acha que todo o Brasil, não, armado, tu não conheces a outra parte do Brasil. Norte e Nordeste não é assim não, nós temos outros tipos de preceitos, não são tão devassos assim não. E eu não estou a falar de prostituição não, porque prostituição, né, a gente não sabe o que essas meninas passam para chegar a esse ponto. Está por trás disso tudo, coisas espirituais, mandigas, etc. A gente não sabe, né? Porque até as entidades mesmo podem jogar mandigas para você e você não sabe. Porque você é muito otária, idiota, não sabe que elas também têm o poder e mandam mandigas para você sem a intervenção de encarnados lacaios deles acá, certo? Então você não pode julgar as pessoas prostitutas, a não ser que elas fazem isso por pano, por safadeza mesmo, elas não precisem. Mas tem meninas que realmente fazem isso para ajudar as mães, os pais delas, os avós, a família inteira, os filhos, etc. Entendeu? Essas meninas que merecem apoio, mas ao longo do tempo elas redimem-se, elas se arrependem e elas se regeneram-se. Outras nem tanto, continuam no crime. Continua não no crime, né? No crime espiritual, no crime contra si próprias, mesmo já velhas. Essas mulheres envelhecem e quanto mais elas envelhecem, mais elas ficam com aqueles monte de coisas ruins nelas, mandando-nas voltar aos velhos costumes delas para destruir o corpo daquela mulher.
E ela não reconhece isso, porque a mulher é tão cega, a mulher é tão burra, que ela não percebe isto. A mulher não tem a necessidade de fazer isso, ela já tem ela tem aquisições materiais, já tem propriedade, tem isso e aquilo, não precisa, tem dinheiro, era só investir. Era melhor até vender cachorro quente nas ruas do que fazer isto, mandar alguém vender cachorro quente para você, ganhar seu dinheirinho, do que se denegrir assim dessa maneira, ok? E os filhos adoram a mãe assim, porque quando a mãe é boa, não é bastante para eles, eles vão tentar abusá-las. Eles só gostam de mães safadas mesmo, das mais cretinas e nojentas. Claro que não eu, mas eles. E as pessoas, né, não devem julgar assim essas coisas, mas se continuar no erro, então, se as pessoas falar, então talvez elas tenham razão de julgar essa pessoa. Tem as que realmente merecem, tem necessidade, e as que não têm. Olha aí, a falar de virginiano novamente. Que está falando as coisas aqui a sério, se não ela? Eu também rio. Eu rio com meus pets. Eu rio com as crianças pequenas. Eu rio das coisas. Eu rio de mim mesma às vezes. Olha aí, de Virgem Capricórnio. E a senhora relaxa. A senhora não parece estar relaxando. Olha o ironismo. Olha a hipocrisia. Olha o bipolarismo. Olha o borderline. O pior é que os lacaios aqui não veem, não percebem isso nessas pessoas. E ao perceber ainda ri, porque eles conivam-se, conceptualizam-se com essas pessoas, ao invés de corrigi-los. E eles estão com o ego lá em cima, porque se acham os donos da verdade, entendeu? Mas não dão exemplo, não dão exemplo. Essas pessoas vivem com encosto por causa do passado delas. Nesse caso tem mães muito safadas burguesas que paparicam seus moleques e no final eles ficam que a maioria vagabundos, bom para nadas ou mesmo paparicados ao extremo, não sabe nada sobre nada da vida, nada. Então, resumindo, não é uma pessoa totalmente. Tem coisas que ela fala que é verdade e outras que não tem nada a ver, não é relevante. E esse aqui também. Esse aqui. Uma pessoa que tem seu conforto na comfort zone. Quem deve ensinar as pessoas são as pessoas que estão de condições de rua. E não vocês que estão em vossos comfort zone, nas suas zonas de conforto, falando, proletizando o que as pessoas devem ou não fazer. Nem os evangélicos estão assim, nem os evangélicos estão a falar assim com as pessoas.
engraçado, né, que o escorpiano, o Cici escorpiano aqui, o Cici escorpiano, Cici. Cici escorpiano não está passando por nada disso e ele fala por ele mesmo, ele não fala pelas outras pessoas. Ele está falando por si, que ele não está passando por dificuldades. Então ele é mais um luciferiano, uma pessoa insensata, uma pessoa psicopata, como diz esse aqui. Pelo menos aqui ele é do Nordeste e ele tem mais sensatez, né, comparado com o resto. É claro que a gente não somos perfeitos, nem eu, nem ninguém, né? É perfeito, nós temos nossos desvios, mas ele tenta sempre corrigir. Eu vejo que ele faz um esforço para se corrigir esse rapaz aqui. Mas esses aqui, eu não vejo, são pessoas totalmente fora de si, pessoas anorrealísticas, que quer dizer pessoas que não têm um pé no chão, que são irrealísticas e querem ensinar as pessoas como viver. Quando eles nem tiveram lá, nem começaram a estar lá, para comer o pão que o diabo amassou, para poder ter o que se leva, ter todos os ingredientes possível para fazer o bolo, bake it, fazer o bolo, assar e servir as pessoas. Isso é ridículo. E você despertou lá dentro. Se você despertou lá dentro, você não ia chegar aqui para problematizar o que as pessoas devem fazer ou ser. Entendeu? Você não iria julgar as pessoas que sofrem lá fora e que reclamam por isso, ou mesmo ficam caladas e sofrem caladas e têm ressentimento e tenta jogar a culpa, vingar-se na sociedade. Entendeu? Vocês criam pessoas assim, com seus falta de empatia, falta de preocupação, de responsabilidade. Caçamba, nós vivemos em coletivo, caçamba, nós não somos uma ilha. A dor de vários deveria ser a dor da minoria, mas não é, né? E ficam uns religionalistas de bosta aqui, de pé de chinelos, bunda moles, falando que as pessoas devem ou não ser. Que ridículo, senhoras já velhas, sextagenárias, ao invés de crescer, né? E crescer não é ter dogmas, caçamba. Crescer leva-se mais do que isso, é agir, fazer o bem. Eu sentava com pessoas de ruas, eu ia dentro da favela, mesmo que eu sempre tive assim, eu não tive um lar rico, mas era um lar assim, digno, eu diria digno. Mas eu entrava nas comunidades para entender mais sobre as pessoas, eu me misturava, eu me aproximava-me de senhoras de ruas para ajudar alguma coisa e ajudar os seus cachorrinhos. A coitadinha tinha esse cachorrinho papi. E eu conversava com essas pessoas, elas estavam fora de si, totalmente por causa do sofrimento. Eu ia culpá-la. Eu tinha uma irmã safada assim, entendeu? Uma irmã do signo de Escorpião, como esse tal aqui. A outra velha lá é Câncer e Taurina. A outra é canceriana, tenho certeza. E fica ele aqui a falar mal das pessoas, né? A julgá-las ao invés de ir lá e ajudar. A gente não ajuda um ferimento das pessoas batendo com um chicote ou batendo com a ortiga. A gente vai lá e coloca limpa, a gente rinse, enxágua, a gente coloca os medicamentos necessários e a gente ameniza a dor das pessoas. A gente não vem aqui e coloca mais ferimento, mais coisas mais ácidas na ferida das pessoas.
Isso é ridículo, esses luciferianos da nova era, as coisas lindas, não é tu. Olha para tuas atitudes, quem és tu para tu julgar as pessoas? Mesmo tu vivendo na tua zona de conforto, quem és tu? Tu mesmo sabe o que tu fazes, eu não tenho o que dizer. Eu olhando para as pessoas eu sei. Querem ser holier than thou, perfeito, né? Mas não, eles não tentam corrigir as suas próprias falhas e erros. Ao invés, eles defletam, jogam esses erros ao próximo, achando que os próximos têm que absolver os erros deles, as fraturas do corpo causal deles, do espírito, da mente. E com os atos que eles fazem no físico. Isso é ridículo. Esses povos têm que ser expostos, todos eles, até mesmo os gurus falsos da nova era, que se vestem todo ridiculosamente para, sabe, para enriquecer. Tudo isso é para enriquecer, é tudo por causa de finanças. Eles estão dando bosta para as pessoas, eles não estão nem aí para vocês rirem. Eles riem enquanto caminham para o banco para depositar seu dinheiro. Eles riem da cara dos trouxas que realmente merecem ser chacotados, ser levados chacotas. Olha aqui o título: a vida acha ótimo sofrimento, nós que não gostamos. Então que a vida se dane. Então por que a vida não te deu sofrimento? Por quê? Por que a vida não te deu sofrimento? E tu achas que porque não te deu sofrimento, porque tu mereces, porque tu sois as pessoas perfeitas, mais puras, tu e as tuas colegas aqui. Tu e as tuas colegas aqui, né? Tu achas que vocês são os privilegiados da sociedade, só porque também pagam impostos, certo? E acham no direito de demonizar, condenar, criticar, julgar as outras pessoas que estão no patamar inferior a vocês. Claro que ninguém é obrigado a julgar, a continuar a ajudar ninguém. Entendeu? A gente também tem que fazer para acontecer. Mas se a pessoa não ajuda, se eu não ajudo, pelo menos não critica, caçamba. Não critica as pessoas. Entendeu? Poupa as tuas asneiras e julgamento para com essas pessoas que já sofrem demais. Sentir gratidão o quê, meu amigo? Sentir gratidão por ter uma doença grave, diabetes, câncer. Sentir gratidão por ter a barriga vazia. Sentir gratidão por viver lá no alento. Entrega as traças nas ruas. Sentir gratidão por ter tantos problemas, tantos débitos na vida. Sentir gratidão por trabalhar como condenado para ganhar uma mixaria por mês, enquanto você vive aí na zona de conforto, dando brostas para as pessoas, soltando vento para o diabo e achando que as pessoas têm o que merecem. Você é um crápula. Vocês são crápula. Gratidão de quê, meu amigo? Você tem que sentir gratidão, não todas as pessoas. Mas você e os iguais a você tem sim que sentir gratidão. Porque se não sentir, serão uns grandes de uns mimizentos, de uns egoístas, egocêntricos, pessoas altamente egocêntricas. Mas nem todas estão nem todas estão em condições, né, mentais ou físicas
de pedir gratidão para sofrer. Quem pede gratidão para sofrer? Várias pessoas, crianças são violentadas cada minuto nessa terra. Os animais nas ruas, sentir gratidão por isso, vai para o inferno, idiota, vai para o inferno. Vai viver na vida, vai para as ruas. Vai para as ruas para tu ver. Sai do teu conforto zona, é mais fácil falar dentro do nosso conforto. Julgar as pessoas que estão lá duramente, né? De modo assim grosseiro na vida. De julgá-las que elas devem ser gratas, que tudo isso é para o bem delas. Se fosse para o bem delas, várias não morriam loucas, várias não cometiam o que a gente chama de, você sabe, tirar a própria vida. Várias também não cometeriam homicídios, certos? Não destruíam umas outras por causa da dor que elas sentem dentro, do ódio, do ressentimento, do que é viver em lugares assim. Tem pessoas que dizem, como essa senhora aqui fala, que a terra é a parte do umbral. Não é, porque a terra, nós estamos aqui na superfície, no meio. O umbral é vários palmos abaixo no interior da terra. O astral é bem aqui em cima, entendeu? Nós estamos na superfície, então não é um umbral, mas é um lugar assim, eu dizia, de experiências, para acumular experiências e absorver a karma do próximo. A karma do próximo é quem? Dos controladores, dos dominadores, que são vossos amos, vossos mestres. Fomos usados para isso, para absorver karma e levar tudo para esse lugar aqui mais adiante, para download tudo isto aos vossos mestres, os mestres de karmas, entendeu? Parem de pensar que são sábios, são com bem conhecimentos. Vocês não têm conhecimentos, porque vocês não tiveram a vida necessária para obter conhecimento natural. Simples assim. Para ter conhecimento, a gente vai ter que cair várias vezes no fogo e se levantar das cinzas. Vai ter que cair no vulcão dos infernos, do último quinto dos infernos. Quinto não, nono, 10º, 20º inferno, e voltar da cinza como uma heroína, um herói, e dizer: eu sou guerreira, eu sou guerreiro, porque eu me levantei das cinzas vitoriosa, mesmo que sozinha. Isso sim é obter sabedoria, e não sentar em casa, observar o mundo lá fora e achar que eu sei de tudo e que eu estou no direito. Eu tenho que leva-se para ensinar as pessoas como elas devem agir, ok? Você tem o ego. Ao falar isso, você já está sendo egoísta. Porque ao invés de ajudar as pessoas, de simpatizar com as pessoas que sofrem, você está tentando tirar a sua culpa disso tudo, como um membro da terra. Vocês não querem ajudar, vocês vivem em vossos cantos de conforto e depois reclamam: por que o marginal nos assalta nas ruas, na Grande São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e outras partes do Brasil? Por quê? Por causa do resto das pessoas, por causa daqueles que estão tem mais possibilidade de ajudar e não ajudam. Tem lugares onde eles jogam tonos e toneladas de comida para virar composto, ao invés de ajudar aquele gatinho de rua sofrendo, aquele cachorrinho, aquela criança lá em lugares
super desenvolvidos, lugares de quarto mundo até. Crianças passando fome nas ruas, mendigando, enquanto vários outros jogam comida nas indústrias, nos hospitais, nas indústrias, em restaurante, F&B, nem falar. Jogam toneladas de comida fora e acham isso ok, normal. E você vem aqui falar para as pessoas que sofrem como elas devem agir, que o problema é delas, que elas merecem o que elas têm, ou vai plantar coquinho, ou vai plantar caçava. Pelo amor de inteligência, meu amigo. Você tá mal, viu? Você tá mais mal do que aquelas pessoas lá que vocês julgam ali na Cracolândia, nas favelas. Você não sabe de porcaria nenhuma. Você não tem o que se leva. Você e várias outras suas amigas aí em São Paulo ou outros lugares não tem o que se leva para vir aqui ensinar ninguém. Primeiro, fique sendo aquilo que você quer compartilhar, ok? Aprenda com a pessoa que já estava lá onde você está agora. Aprenda com as pessoas que estão segurando agora a fruta tão podre, a fruta que está podre agora, quando você ainda está segurando a fruta que ainda está não madura, a fruta que está verde ainda. Vocês estão segurando a fruta verde, enquanto várias outras pessoas estão segurando a fruta madura, já apodrecendo na mão, de tanto conhecimentos que elas têm para download para os outros universos. Ok? Tenham mais empatias. Senão é melhor ficar calado do que falar para as pessoas o que elas devem ser ou fazer. E eu digo às pessoas que sofrem. Entendeu? Se não ajuda, que fica calado que é melhor.